brasileiros com problemas renais graves não estão conseguindo vagas para fazer hemodiálise em clínicas do SUS e tem alguns especialistas que chegam a falar em crise humanitária. O problema mais grave e urgente é que há falta de equipamentos como os que fazem esse tratamento, né, e de vagas também para sessões de hemodiálise que vem se agravando no Brasil, aí formando essa fila bastante grande. Vamos tratar desse assunto com o diretor de políticas associativas da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Pedro Túlio Rocha, que já está conosco. Doutor Pedro, obrigada, bom dia. Bom dia, Carol. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema muito relevante. O senhor entende mesmo esse quadro como uma crise humanitária e de quantos pacientes que estão precisando de tratamento que a gente está falando? Sem dúvida, eu acho que o termo adequado é esse, né? O Brasil, pela primeira vez na história, passou dos 150 mil pacientes dependentes de diálise e todos os anos, cerca de 40 mil novos pacientes ingressam no tratamento dialítico. E uma estimativa recente da Sociedade Brasileira de Nefrologia estima que no Brasil inteiro, mais de 1.000 pacientes aguardam vagas em clínicas de diálise conveniadas ao SUS. Então, realmente, o termo crise humanitária se aplica a essa situação. E no centro da discussão toda está o quanto o SUS paga, é isso, para as clínicas? Bom dia, Raíssa. Sim, sem dúvida. A situação é o subfinanciamento, né? Então, a gente tem um setor que já há muitos anos sofre com essa temática do subfinanciamento. Houve um grande aumento dos custos relacionados ao tratamento nos últimos 5 anos, principalmente durante a pandemia. Boa parte dos insumos utilizados para o tratamento dialítico é importada. Então, a gente vive hoje uma realidade que o que o SUS paga é deficitário. As clínicas no Brasil inteiro vêm passando por grave crise financeira e o subfinanciamento leva a essa problemática de falta de vagas, de clínicas de diálise fechando pelo Brasil inteiro, do represamento de pacientes em estrutura hospitalar que já poderiam estar ambulatorialmente fazendo o tratamento dialítico. Então, é sim uma grande preocupação. E para essas pessoas não tem muita alternativa, né? Se a pessoa não faz hemodiálise, ela não vive bem, precisa ser internada. É esse desdobramento? Mais do que isso, a pessoa não consegue viver sem a hemodiálise. O paciente com renal crônica terminal, que é a doença renal crônica que depende, onde os rins diminuem a sua função abaixo de 10% do esperado, ela não consegue viver sem hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante, que é, sim, o melhor tratamento dessa condição, mas que a gente não tem órgão para todo mundo. No Brasil, hoje, cerca de 30 mil brasileiros aguardam a possibilidade de realizar um transplante renal. Embora a gente faça em torno de 5 mil transplantes por ano, esse número ainda é muito aquém da necessidade. Então, a hemodiálise é imperativa, a diálise peritoneal ou hemodiálise é imperativa nesses pacientes enquanto eles aguardam um órgão para o transplante. E aí, se então a fila para se fazer hemodiálise ou a estrutura não está conseguindo absorver essas pessoas, elas estão sendo mais internadas, doutor? Sem dúvida, e é isso que está acontecendo, né? Você tem pacientes represados na estrutura hospitalar, ocupando hospitalares que poderiam estar sendo utilizados para outros propósitos, por estarem realizando tratamento dialítico intra-hospitalar, quando já poderiam estar ambulatorialmente realizando as sessões nesses centros de diálise que temos hoje, mais de 800 no Brasil. A gente viu aqui que, na média, o que se paga aí por sessão é R$ 218. Está se falando aí numa portaria que aumentou para 229 e que em setembro vai para 240. Ainda assim, como é que o senhor analisa esses números? Uma consultoria recente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante falam que o custo real da terapia dialítica gira em torno de R$ 285. Então, isso, mesmo com esse reajuste, que foi num total de 10%, né, do custo do valor que é pago hoje de 218, quando chegarmos em setembro a 240, isso vai equivaler a um aumento de 10%, ainda é bastante aquém do valor real da diálise. E isso leva a essa crise, onde a gente tem clínicas sendo fechadas no Brasil inteiro,
e esses pacientes que dependem do tratamento têm sua vida sob risco. O senhor falou que a pandemia foi um divisor de águas nesse sentido. Como é que ela acentuou a crise no setor de hemodiálise, além, né, do aumento dos insumos e de talvez as pessoas não tiverem tido chance de fazer um diagnóstico precoce de alguma possível sinal da doença? Sua análise é perfeita, Carol. Geralmente, realmente durante a pandemia, não só a doença renal, né, várias doenças crônicas, pacientes portadores de doenças crônicas, cardiopatia, hepatopatia, né, problema no fígado, ficaram sem um acompanhamento ambulatorial regular e muitos progrediram a doença e hoje estão em estágios mais avançados da doença. Então, a gente viu isso na pandemia com os pacientes portadores de doença renal crônica que ficaram com o acompanhamento prejudicado e a gente está tendo uma maior entrada de número de pacientes em diálise. Como eu falei, o Censo Brasileiro de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia, agora do ano de 2022, mostra que pela primeira vez na história o Brasil passou dos 150 mil brasileiros dependentes de tratamento dialítico. Alguma perspectiva de solução, doutor Pedro, para essa grave crise, essa crise humanitária? Sim, a Sociedade Brasileira de Nefrologia vem em diálogo já desde o começo do ano com o Ministério da Saúde. Já tivemos 4 reuniões, expusemos toda essa problemática aqui apresentada e agora temos uma nova frente de atuação que é junto ao Parlamento. Então foi criada uma frente parlamentar da nefrologia, de autoria do deputado Vinícius Carvalho, de São Paulo. Tivemos um evento agora no início do mês, onde nefrologistas do Brasil inteiro estiveram presentes no lançamento e acreditamos que vai ser um espaço muito importante para buscarmos não só a solução para a crise da diálise, como também aumentar a capacidade de atendimento ambulatorial para prevenção e tratamento precoce da doença renal, para que a gente possa, com isso, também diminuir o número de pacientes que ingressam em tratamento dialítico todos os anos. Bom, muito bem, a gente vai seguir acompanhando essa situação e esses números apresentados aqui pelo doutor, né? Cerca de 150 mil brasileiros com essa doença renal crônica grave, numa fila que está crescendo, e essa indefinição, as pessoas que estão lá precisam às vezes fazer 2, 3, 4 vezes por semana a diálise e é o que as mantém viva, né? E aí, sem saber se vai ter vaga para a próxima, é uma crise humanitária, como bem escreveu aqui o Dr. Pedro Túlio Rocha, diretor de Políticas Associativas da SBN. Obrigada, viu, doutor, pela conversa e pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço a vocês pelo espaço para expor esse problema que afeta essa enormidade de brasileiros e que nós temos muita preocupação em buscar uma solução para essa crise brevemente, para que pessoas não percam sua vida pela falta do tratamento dialítico.